Quero saudar toda a igreja com a paz do Senhor Jesus. E eu venho trazer para os irmãos uma palavra a qual o Senhor colocou no meu coração, que se encontra no livro de Daniel 6, né, e alguns versículos em especial, onde fala assim, como título nós temos Daniel na cova dos leões, como muitos conhecem, e aqui no 5, né, desculpe, irmãos, no 3. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino. Mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele erro e nem culpa. No 5 diz assim: disseram, pois, esses homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei de Deus. Olha como que Satanás, às vezes, ele é astuto, ele não tem do que nos acusar, ele não acha em nós erro algum, mas ele vai para a lei de Deus para conseguir acusação contra as nossas vidas. Mas lá em cima estava falando que Daniel era fiel. Um pouquinho mais na frente, depois que aconteceu tudo isso, onde eles colocaram aos 30 dias para que ninguém adorasse outro Deus, a qual eles levaram até o rei para que acontecesse, lá no 10 diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se colocava de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, do nosso Deus, como costumava fazer. Muitas das vezes nós, no meio de uma dificuldade, no meio de uma tribulação, no meio de algo que não está de acordo com o que nós queríamos que acontecesse, a gente esquece de orar. A gente esquece de buscar a face de Deus, a gente esquece de entregar na mão dele aquela causa que muitas das vezes a gente se deu por perdida, né? E Daniel, ele nem se preocupou. Ele simplesmente falou: pô, peraí, tá dando tudo errado, querem me fazer alguma coisa errada? Peraí que vocês vão ver só. Ele foi e orou a Deus. E mais um pouquinho na frente, né, nós vamos ver lá no 16, diz assim: então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões, porque pegou ele orando, porque ele fez o que do teu coração necessitava, o que a alma dele clamava fazer, que era orar a Deus, buscar a face do Deus Todo-Poderoso. E o rei, ele selou aquela vontade, né? Foi selada o que o rei tinha ordenado. E o rei ordenou então que trouxesse Daniel, lançasse ele na cova dos leões e ainda disse com ousadia para Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. E foi o que aconteceu. Deus livrou Daniel, porque Daniel, ele era fiel a Deus. Ele era um homem constante em oração e ele era agradecido por tudo que Deus já tinha feito na vida dele. Que sejamos agradecidos pelo que Deus faz, que sejamos agradecidos pelo que Deus não faz, porque muitas das vezes a gente reclama, mas isso é livramento. E só que o rei, ele foi para casa. O que eu fiquei mais analisando quando o Senhor, ele me deu essa palavra, enquanto eu orava, era o que? O rei fez algo que não era do desejo do coração dele. Ele fez porque homens, outras pessoas colocavam aquilo: ó, rei, faz isso, porque eles não queriam Daniel como rei. Daniel como alguém mandando naquele reino. Então eles armaram algo contra a vida de Daniel para que ele viesse ser culpado. E eles colocaram: ó, ninguém pode adorar outro Deus a não ser você, rei Dário. E eles pegaram e colocaram essa acusação contra Daniel. Ele foi jogado na cova dos leões, só que o rei, ele foi para o seu palácio e orou. Orou, imagina ele pedindo: ó, Senhor, vou passar a noite em jejum, né? Não sei como que é, de fato, o que ele fez, mas ele jejuou, né? Como que eu posso dizer? Em prol a vida de Daniel. E ele não teve sono. Ele não teve sono. Como que uma pessoa, sabendo que não tem acusação, assim como foram fazer entre Barrabás e Jesus, não tem acusação alguma, mas eu tenho que fazer isso porque homens pediram para que eu fizesse.
né? E ele fez isso. Só que pela manhã cedinho, ó, o rei Dário saiu correndo, foi lá e falou assim: Daniel, uma voz bem triste, porque dentro do coração dele já era porque foi colocado na porta daquela cova uma pedra grande, assim como foi na sepultura de Lázaro, impossível de ser retirada por mãos humanas de uma forma fácil, né? Mas Jesus ele falou: Lázaro, vem para fora. Da mesma maneira o rei Dário fez. Daniel, servo do Deus vivo. Olha que maravilha. O rei Dário já reconheceu o Deus vivo, mesmo que muitas das vezes ele ali com medo de falar aquilo do que iam falar para ele depois, colocou: dar-se-ia caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido te livrar dos leões. Eita, agora é a melhor hora. Porque Daniel, lá de dentro da cova dos leões, o que ele faz? Ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o anjo e fechou a boca dos leões. Olha que maravilha. Para que eles não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Irmãos, que eu quero dizer com essa palavra, o rei, ele se alegrou, e nós temos que nos alegrar pelas oportunidades que o Senhor nos concede, nós temos que nos alegrar pelos livramentos que o Senhor tem nos concedido, nós temos que nos alegrar na presença de Deus por tudo que ele tem feito, por cada detalhe, porque às vezes o inimigo ele vem para nos acusar diante dos homens por algo que alguém falou, por alguma coisa que aconteceu no nosso passado, algo que às vezes a pessoa traz à tona para nos ferir. Mas quando nós vivemos como Daniel, verdadeiramente, fielmente para o nosso Deus, estamos em constante oração, o inimigo ele pode até se levantar contra a minha, contra a tua vida, mas ele não prevalece porque nós somos servos do Deus vivo. Assim como foi com Daniel, ele também é conosco para nos levar da mão do laço do passarinheiro, da mão que nos cerca e às vezes a gente não vê, daqueles que tentam nos fazer mal, daqueles que tramam contra as nossas vidas, do inimigo que tem tentado nos tragar dia após dia, mas ele envia os anjos com a espada desembainhada e acampa ao nosso redor para nos proteger, nos livrar e nos guardar. Amém? Eu sei que esse vídeo talvez ficou comprido, mas é o que eu queria trazer para vocês. Meditem nessa palavra, que o Senhor ele vai trazer algo novo diante de vocês. Ele vai trazer novas reflexões para vocês, mas sobretudo, seja fiel e constante na oração, que quando o mal vier sobre ti, o Senhor é quem vai nos livrar. Amém? Fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus.